Bom dia, estudantes. Estou gravando esse vídeo para a gente continuar aí discutindo os conteúdos que está no PET, tá? Na última aula, nós fizemos uma discussão aí sobre o que é vetores, calculamos aí algumas operações com esses vetores, né? A famosa soma vetorial, onde a gente fazia uma soma, uma subtração ou o teorema de Pitágoras, né? Fizemos desenhos lá no nosso quadriculado lá que estava no PET e hoje a gente vai dar continuidade aí, porque nós falamos o que são os vetores, mas agora nós vamos estudar quais são as grandezas que nós chamamos de vetores. Então hoje eu vou falar alguns conceitos aí iniciais dessas grandezas, vou dar alguns exemplos do que é e do que não é aí um vetor dentre essas grandezas, tá? E nós já vamos ver também a matéria da semana 3, que é o cálculo da velocidade, tá bom? Então vamos lá para o nosso PET, para a gente começar, tá? Então vou me diminuir aqui, me colocando no cantinho, tá? Só que eu vou me colocar no cantinho de cá. Então tô aqui bem no cantinho. Então vamos lá no PET. Então esse início, tá? Dessa semana 2, a gente vai continuar ainda estudando o eixo temático de força e movimento, só que nós vamos entrar agora no movimento uniforme, tá? Nesse conteúdo do movimento uniforme, o PET traz para vocês alguns conceitos iniciais de que são grandezas vetoriais e de que são grandezas escalares. Então nós vamos ver aqui quais são as grandezas escalares, aquelas que nós não precisamos saber de nada de sentido e nem de direção. Então essas grandezas escalares a gente não desenha elas usando nenhuma seta, tá? Enquanto as grandezas vetoriais a gente usa aí uma seta para representá-las, pois elas têm sentido e têm direção, tá? Então inicialmente aqui, olha, nós já estamos falando de medidas. Então medidas de comprimento, medidas de tempo, medidas de massa. Então são grandezas aqui escalares, grandezas que nós vamos ter aí que conhecer somente o valor numérico dela, que a gente chama também de módulo, tá? Então nesse primeiro início aqui de tudo, né, nesse início aqui do PET, o que ele traz para vocês? Ele traz essas grandezas, né, comprimento, tempo e massa, e trabalha também com a conversão da unidade de medida. Por quê? Porque nos exercícios que envolvem matemática, nós temos que tomar muito cuidado com essas unidades de medidas, pois muitas das vezes elas vêm diferentes e você precisa transformar para elas ficarem iguais. Por exemplo, se eu tiver um tempo, tá? Vamos dar um exemplo aqui, olha. Vou abrir nosso quadro virtual aqui, o whiteboard, para a gente entender, tá? Um exemplo. Porque é muito importante prestar atenção nas unidades de medidas, tá? Ela pode fazer você errar resultados de exercícios que são consideravelmente fáceis. Vamos pegar um exemplo, né? Vamos pegar um exemplo aqui que o exercício deu lá tempo, né? Ele te deu um tempo. Aí, ele fala o seguinte, tá? Uma pessoa saiu de casa ao 12:30, tá? E gastou nesse percurso total 2,3 horas. Então, o que ele fez aqui? Ele te deu um primeiro tempo que está trabalhando com duas unidades de medidas diferentes. O hora, aqui no 12, e o minuto, aqui no 30. Enquanto nessa parte aqui onde ele falou o tempo gasto, ele te deu um valor totalmente em hora. Um número decimal, mas é um número que representa totalmente horas. Então, quando tiver uma situação dessa aqui, ó, é obrigatório transformar. Você precisa transformar.
tá? Então, ou você vai pegar esse 30 minutos aqui, esse 30 minutos, transformar em horas, ou você vai pegar esse 12 e esse 2,3 e transformar em minutos. Isso vai a critério de cada um, o que cada um acha mais conveniente, mais fácil, tá? Então, temos que tomar cuidado com essas unidades de medidas. E nós vamos ver isso nos exercícios, tá bom? E no próprio PET, ele traz aqui para vocês como fazer essas transformações, né? Ele traz algumas relações com a medida de comprimento, a medida de massa e a medida de tempo. Que relações são essas? Relações do dia a dia mesmo. Você saber que 1 quilômetro é 1000 metros, você saber que 1 minuto é 60 segundos, você saber que 1 quilo é 1000 gramas. Então, usando essas transformações, você consegue aí fazer as unidades de medidas ficarem iguais para resolver os exercícios. O que nós temos que tomar cuidado com essas unidades de medidas? Então vamos lá no nosso quadro de novo, tá? O maior cuidado que nós temos que tomar é o seguinte. Nós temos, por exemplo, 1 quilômetro, 1000 metros, tá? Então nós temos essa ordenação aqui, ó. Então, nós temos o quilômetro, né? O metro, o centímetro, antes aqui, decímetro, milímetro. Aqui entre o quilômetro e o metro, temos o hectômetro, o decâmetro, mas isso não entra aqui na discussão, tá? Nem vou pôr esse decímetro aqui não, vamos deixar só esses aqui que é os mais comuns. Então, quilômetro, metro, centímetro, milímetro. O que nós temos que tomar cuidado? Que quando nós estamos transformando daqui para cá, ó, quando a unidade é menor, a unidade de medida é menor, o número vai aumentar. Então, ó, 1 quilômetro é 1000 metros. Você tem uma unidade de medida aqui, ó, maior do que aqui, porque o quilômetro representa uma unidade de medida maior do que o metro. Então, quando a unidade de medida diminui, o número aumenta. É o contrário, tá? Então, tem que tomar cuidado. Então, 1 quilômetro para você transformar para metros, o número vai aumentar, tá? Quando for o contrário, o número vai diminuir, tá ok? Igual no exemplo 2 aqui, ó. O centímetro, né, é uma unidade de medida menor do que a unidade metro, então o número vai diminuir. Então, 1 centímetro, ele não colocou aqui, ele colocou em fração, mas é 0,01 metro, tá? 1 dividido por 100, tá? E isso equivale tanto para massa, quanto para tempo e para comprimento, tá? Então, primeiro é tentar lembrar dessas transformações aqui, que são muito importantes, tá? Precisa decorar? Não, mas tem que tomar cuidado que na hora de fazer uma conta, se tiver que somar comprimento com comprimento, as unidades têm que ser iguais. Você pode somar quilômetro com quilômetro. Se for somar quilômetro com metro, já pode complicar e fazer sua resposta ficar incorreta, tá bom? Então, ele inicia aí com essas grandezas e as unidades de medidas dessas grandezas e como fazer uma transformação aí de uma unidade para outra, tá? Depois, o PET traz alguns conceitos iniciais sobre o que é cinemática, o que é referencial, o que é um corpo, o que é uma partícula. Esses conceitos eu vou pedir para vocês colocarem no caderno um pequeno resuminho, porque é apenas uma página só, que é a página de número 56, tá? Então, o que é cinemático, o que é referencial, o que é um corpo, o que é uma partícula, móvel, posição, distância percorrida, deslocamento e velocidade. Então, coloque esses conceitos aí no caderno, porque eles são extremamente importantes, tá? Principalmente a diferença entre distância percorrida e deslocamento, pois distância percorrida é uma grandeza escalar, deslocamento é uma grandeza vetorial. E depois eu falarei disso, tá bom? E aí, o que faremos agora? Entraremos na grandeza desses conceitos iniciais aqui, onde se tem uma formulação para se calcular essa grandeza,
que é a velocidade. Então, a velocidade, ela faz parte aí, ó, do movimento uniforme, tá? Então, na física, a velocidade relaciona a variação de uma posição, tá? Em relação ao tempo. Então, para você saber a velocidade, você precisa saber o espaço percorrido por um determinado objeto, né? Quantos quilômetros, quantos metros de espaço ele percorreu e em quanto tempo ele gastou. Essa grandeza da velocidade é uma grandeza vetorial, porque precisa de valor, né? A gente vai ter uma fórmula para calcular ela. Precisa de sentido para você saber para onde está indo essa velocidade, né? O carro, quando você fala que ele está andando com uma certa velocidade, ele tem uma direção e um sentido. Então, é uma grandeza vetorial, tá? A medida no SI em metros por segundo, então M/S, tá? E no PET também te mostra como transformar a unidade de medidas da velocidade para outra unidade também, porque metros por segundo é a unidade no SI, mas nós utilizamos mais, com maior frequência, o quilômetro por hora. Então lá ele explica muito bem como que você faz essa transformação, tá? De metro por segundo para quilômetro por hora ou o contrário, tá? Os símbolos da velocidade é o V ou o V com essa setinha em cima, essa setinha em cima, toda a grandeza da física que tiver essa setinha em cima é uma grandeza vetorial, tem direção, tem sentido e tem valor. Essa setinha em cima te indica se é ou não uma grandeza vetorial. É para isso que essa seta em cima existe, tá? A variação da velocidade em relação ao tempo é a aceleração, mas nós não vamos entrar no caso da aceleração aqui nesse exercício, tá? Nesse capítulo aqui, tá? Então, nós vamos estudar aqui o movimento retilíneo uniforme, tá? Que são movimentos que acontecem em linha reta e não ocorre variação da velocidade. A velocidade ela é uma velocidade constante. Então, a nossa tartaruguinha aqui, né, no nosso slide, ela representa muito bem como funciona essa velocidade, tá? Então, você tem o que aqui, ó? Você tem o tempo aumentando, pois o tempo não para. Então, 0, 1, 2, 3, 4 segundos. O espaço percorrido também vai variar, pois se um corpo estiver movimentando, cada tempo que se passa, ele se movimenta mais e mais. Então, aqui o movimento está entre 0, 10, 20, 30, 40 centímetros. Só que a tartaruguinha tem uma velocidade constante de 10 centímetros por segundo. Centímetros por segundo também é uma unidade de medida de velocidade. Não é a que nós apresentamos no SI, mas também é uma, tá? Então, o que vai acontecer com essa tartaruguinha? A cada 1 segundo, ela vai andar 10 centímetros. Então, no tempo 0, ela está no 0, no tempo 1, ela está no 10, no tempo 2, ela está no 20, no tempo 3, ela está no 30 e assim por diante, tá bom? É um movimento retilíneo uniforme, tá? Como que nós calculamos o valor da velocidade? Simplesmente pegando o espaço, né, a distância percorrida, né, quantos metros percorreu, quantos centímetros percorreu. Então, nós pegamos esse valor e dividimos pelo tempo que foi gasto. Então, se vocês pegarem o desenho lá da tartaruguinha que está lá em cima, olha, vocês podem ver que se você pegar, por exemplo, o 0 e dividir por 0, não vai fazer diferença nenhuma, né? Mas se você pegar o 10 e dividir por 1, vai dar 10. Se você pegar o 20 e dividir por 2, vai dar 10. Se você pegar o 30 e dividir por 3, vai dar 10. Então, qualquer valor de distância que você escolher e dividir pelo tempo, vai dar o valor da velocidade. Ah, mas por que o 0 dividido por 0 não vai dar? Porque no ponto 0 não houve movimento, né? No ponto 0 é o seu início. E a fórmula é a variação do movimento dividido pela variação do tempo. Então, o ponto 0 é só o seu início. O que você tem que contar é quantos centímetros ela andou e em quanto tempo. No zero ela não andou nada. Então, lógico que dividir 0 por 0 não vai dar a resposta que a gente está procurando. Tá bem? Então, vamos voltar ali para os PETs. Então, nós apresentamos aí
a velocidade, né? E no nosso slide, a velocidade ela estava em centímetros por segundo, né? Então aqui, olha, ele te dá um exemplo de como transformar, por exemplo, a velocidade que está em metros por segundo em quilômetros por hora. Então, quando a velocidade está em metros por segundo, vamos lá colocar no nosso quadro aqui, né? Vou apagar isso tudo. Então, aqui, ó. Então, ó, quando você tiver que transformar uma velocidade de metros por segundo para quilômetros por hora, é só você multiplicar por 3,6. Essa regra é fixa, tá? E quando for o contrário, você faz uma divisão por 3,6. Ah, mas seu slide não estava em metros por segundo, seu slide tinha 10 centímetros por segundo. Então, o que você vai fazer para transformar isso aqui para metros por segundo, por exemplo? Nada demais, porque aqui, ó, já está em segundo, não já? Então, você já coloca esse segundo lá embaixo na resposta. Ela continua, isso você não tem que mudar. Agora, 10 centímetros para transformar em metros. Como que você transforma centímetros para metros? Você pega esses centímetros e divide por 100. Transformar centímetros para metros é dividir por 100. Transformar metros para centímetros é multiplicar por 100. Então, 10 dividido por 100, você corta um zero, 1 dividido por 10 é 0,1. Pronto, ó, metros por segundo. Transformamos, tá? Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão realizar as atividades do PET do número 1 até o número 5, que está na página, né, 60. Então, é a página 58 até a 60, do número 1 até o número 5, tá? Então, vou até escrever aqui, ó. Então, vocês vão fazer da página 58 ao 60, do número 1 até o número 5. E depois vocês vão fazer também da página 63 e 64, também do número 1 até o número 5, tá? Então, vocês vão fazer 2 exercícios que vai do 1 até o número 5, tá? Que é a semana 2 e a semana 3. Na próxima semana, vou gravar vídeos novamente fazendo a correção desses exercícios, tá bom? Qualquer dúvida, vocês vão me mandar no dia que eu postar lá no grupo. Mande suas dúvidas para o e-mail tal que eu vou gravar o vídeo tirando elas, tá bom?